Muito boa noite, meus amados, meus queridos, amigos em Cristo Jesus. Sou Bispo Lorei Padilha do Sampaz Church, que tem a sua sede aqui em Pelotas, a rua Doutor Henrique Canarim, 146, antiga Rua 13, bairro Areal, com as suas reuniões às quintas-feiras do Avivamento, às 19h30 e aos domingos às 17 horas e às 19 horas, o domingo da celebração a Deus com o Espírito Santo. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, por sua casa. Quero louvar a Deus por aquilo que tem acontecido na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem operado de uma forma extraordinária. Eu estou aqui no Paraná, em Curitiba, na casa de uma filha minha, a mais velha, e aproveitando o lockdown em Pelotas, e fui informado agora que parece que foi extinguido, mas nós estamos aqui, vamos retornar agora essa semana, já de volta. Vim passar o Dia dos Pais com as minhas filhas aqui. Meu abraço a todos vocês, e dizendo que amanhã, segunda-feira, quando o relógio marcar às 21 horas em ponto, eu estarei na sala do Google Meet, dando um estudo gratuito pelo Google Meet, um aplicativo que você baixa no seu celular, vai no Play Store e você recebe esse estudo para obreiros, obreiras, para você que quer crescer na palavra, você que quer crescer no conhecimento de Deus. É importante que você baixe esse aplicativo e participe conosco todas as segundas-feiras, das 9 da noite às 10 da noite. É 1 hora de ensino puro das Escrituras Sagradas. E você, como é que você faz para participar? Entre no Google Play, aí do seu celular, baixe o aplicativo Google Meet, tá bom? E aí você entra no meu WhatsApp, anote o meu WhatsApp aí, 53991 161714. E aí você faz o quê? Você envia para mim, tá, o seu telefone ali, para que eu possa mandar o link para você participar desses estudos às segundas-feiras. Às terças-feiras também, das 19h30, terças-feiras, das 7h30 da noite às 9 da noite, eu tenho a terça-feira da unção. E às quintas-feiras, das 7h30 às 9 também, a quinta-feira do avivamento. Tá ok? Eu fiz uma live agora às 17 horas, e eu fui obrigado a tirar ela do ar, aí do canal do Sampaz Church. Motivo de eu estar na casa de uma filha minha, eles haviam todos saído, né? E aí eles têm uns quantos cachorrinhos de raça aqui, a cachorrada começou a latir e tal. Agora eu estou num quarto aqui, encerrado aqui, para me comunicar com vocês aqui, levando um pouquinho da palavra de Deus. Tá ok? Já estarei retornando essa semana para Pelotas, aonde eu farei os cultos ao vivo diretamente aí do nosso Santuário da Paz. Quero lembrar também que você pode participar do nosso canal no YouTube. Tá? Entre no YouTube, digite Sampaz Church e inscreva-se no nosso canal. Nós precisamos atingir o número de 1000 pessoas inscritas no canal. Tá ok? Você pode acessar o nosso site também, www.igrejaconectada.com/vamos de novo. www.igrejaconectada.com/Sampaz, tá? Esse é o nosso site. Você pode ali também assistir as nossas lives, enfim, tá bom? E o nosso aplicativo também você pode baixar no seu celular, do Sampaz Church. Aí você tem acesso aos vídeos antigos, novos, notícias recentes, enfim. Tá ok? Que Deus abençoe, Deus guarde você de uma forma poderosa. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tema a fé que me salvou. A fé que me salvou. A pergunta é, que fé é essa que pode me salvar? Nós sabemos que toda pessoa tem um coração. Um filho, quando quer atingir o coração do pai ou da mãe, ele quer alguma coisa do pai ou da mãe. Eu me lembro quando eu ia me aproximando da minha mãe, ela fazia uma pergunta para mim: o que tu está querendo? Né? E eu dizia: por que, mãe? Eu não quero nada, não, tu quer sim. Porque eu estou vendo que tu está fazendo tal coisa. A gente, quando quer alcançar o coração de um pai, de uma mãe, de um amigo, sensibilizar
aquela pessoa para conquistar alguma coisa dela, existe um caminho. Se você não tomar esse caminho certo, você não chega onde você quer chegar, né? Por exemplo, eu estou agora aqui em Curitiba, eu tenho um projeto, uma estrada, né, um caminho a ser traçado para poder chegar aonde eu quero. Eu coloquei no meu GPS o endereço da casa da minha filha, o bairro, tudo certinho, e eu vim pelo trajeto que me leva até onde eu quero chegar. Quando você quer conquistar o coração de alguém, você tem que aprender qual é o caminho para chegar no coração desta pessoa. O coração de Deus é a mesma coisa. Quando você quer alcançar o coração de Deus, você quer um milagre, você quer uma bênção, você deseja algo para a tua vida, mas existe um caminho para você chegar até o coração de Deus. Por isso meu tema hoje é a fé que me salvou. Qual seria o caminho que eu tenho que tomar para chegar no coração de Deus? Você já percebeu? Eu já fui a muitos eventos evangélicos, já fui a cruzadas evangelísticas de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, milhares de pessoas. Aí você percebe que no meio de 10.000 pessoas, algumas são curadas, algumas recebem o milagre, algumas deixam a cadeira de roda, algumas largam as muletas, mas outras voltam com muletas para casa, outras voltam doentes da mesma maneira que foram. E a pergunta é, será que Deus, ele faz uma escolha, tu vai ser curado, tu não vai, tu vai ser, tu não vai? Não. Existe um caminho, é a fé. Muitas vezes Jesus curou as pessoas e disse, vai, a tua fé. Não era a fé de Jesus, era a fé daquela pessoa. E a fé, ela se manifesta. A fé, ela precisa se materializar. Você entendeu? É que nem o sentimento que você tem por alguém. Ah, eu amo aquela pessoa. Mas o que você faz para demonstrar o amor? O amor é um sentimento, é igual à fé. Eu amo a minha esposa, mas o que eu faço para materializar esse amor que eu tenho por ela? Atitudes, palavras carinhosas, gestos amorosos, carinho, um presente que ela gosta de alguma coisa. Eu estou pegando um sentimento que eu tenho e eu estou materializando esse sentimento, né? Quando você tem um amigo, é a mesma coisa. Você tem um amigo, você liga para ele, você manda um cartão para ele, né? Você manda uma mensagem para ele. O que você está fazendo? Você tem um sentimento por aquele amigo e você está materializando aquele sentimento. Hoje eu recebi dezenas, centenas de mensagens de homenagem pelo Dia dos Pais, amigos meus, pastores meus, irmãos, enfim, parentes que mandaram me felicitando. O que é isso? Eles têm um sentimento e, através daquela mensagem, eles estão materializando aquele sentimento. Quando você passa numa floricultura, compra um buquê de rosas e leva para sua esposa, né, você está dizendo o quê? Eu te amo, você é preciosa para mim, você é querida, você é importante para mim. Você está materializando. A nossa fé também é um sentimento em relação a Deus. E esta fé, ela precisa ser materializada. Então as pessoas que pegam a fé, que é um sentimento que eles têm por Deus, né, por Cristo Jesus, pela palavra do Senhor, e eles têm uma forma de materializar. Vou lhe dar um exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela acreditava em Deus, mas ela pega e ela vence obstáculos. Ela disse, eu vou até ele, e se eu não conseguir falar com ele, nem que seja na orla do seu vestido, eu vou tocar. E ela faz aquilo que ela disse. E quando Jesus viu, percebeu tudo aquilo, o que ele diz? A tua fé. Por que ele disse a tua fé? Há uma palavra também que um paralítico andou lá no ministério do apóstolo São Paulo. E a Bíblia diz assim, e Paulo vendo a fé. Ora, se a fé é um sentimento, como é que você pode ver um sentimento quando você materializa o sentimento? Né? Por exemplo, eu amo meu time. Isso é um sentimento. Agora, quando você pinta o rosto, quando você bota a camiseta, quando você paga a entrada, você vai lá para o estádio, você grita, você pula, você acena, você está fazendo o quê? Manifestando um sentimento que você tem. Poxa, aquele cara é doido, aquele cara é fanático pelo Grêmio, é fanático pelo Inter, é fanático pelo Flamengo. Mas por que ele está dizendo que é fanático? Porque ele materializou aquele sentimento dele.
vestiu camiseta, pintou o rosto, botou boné, foi para a rua, levantou a bandeira. Isso é materialização de um sentimento. Um amor, quando é materializado, você manifesta ele através de uma materialização. Quando aquela mulher levou um perfume e quebrou e derramou nos pés de Jesus, perfumando toda a casa, o que era aquilo? Ela tinha uma fé, um amor e um carinho. E ela faz o quê? O que eu vou mostrar para ele? Como é que eu vou mostrar a fé que eu tenho nele? O quanto ele é importante para mim? Ah, já sei. Vou pegar o meu perfume mais caro que eu tenho em casa. Um vidro de alabastro. Ela leva até onde Jesus está, quebra e derrama. E os apóstolos não entendem isso. Eles dizem, para que tanto desperdício? Ela estava apenas materializando um sentimento, um amor. É assim que acontece quando a gente materializa a nossa fé. Não adianta você amar uma pessoa a vida inteira e nunca manifestou aquele sentimento. Não adianta. Eu tenho um fato que toda vez que eu me lembro, eu morro de rir. A casa da minha filha já está com mais de 40 anos, mas ela era criança, ela era uma menina de 7, 8 anos. E eu recém estava começando a igreja em Pelotas e havia um menininho, hoje provavelmente é um homem de 40 e tantos anos. Ele chamava-se Marcelo, era filho de uma irmã da nossa igreja. E naquela época, logo quando eu comecei a igreja em Pelotas, não havia esgoto ainda, a valeta era aberta na frente na frente da calçada da igreja. E havia uma pontezinha para passar por cima daquela valeta ali, uma água suja, terrível. Fazer o quê, né? Era a realidade da época. E aquele menino diz para Raquel, Raquel, eu te amo. E a Raquel dava a risada dele, eu te amo, vou te provar que eu te amo. E era um dia, uma reunião de Santa Ceia, domingo à tarde, a igreja lotada, quando viu aquela correria, gente correndo, e o que aconteceu? Mataram alguém, aconteceu algum acidente, alguma coisa. O Marcel disse, tu não vai me dar importância, eu vou te mostrar o quanto eu te amo. E mergulhou de cabeça na valeta, saiu todo embarrado, tiraram a criança, levaram para o chuveiro, deram banho nele. Era uma forma louca, mas ele materializou tentando provar um sentimento. A nossa fé, não adianta dizer, eu tenho fé, mas o que você faz com essa fé? Você materializa essa fé? Ou você tem uma fé guardada no coração, mas você não mostra de forma alguma? Ora, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu vou à igreja, quando eu faço uma corrente, quando eu faço uma campanha, eu estou fazendo o quê? Eu estou materializando a minha fé. Quando eu dou uma oferta, eu boto no envelope, eu não estou comprando cura, nem comprando milagre, mas eu estou manifestando uma forma de gratidão. Isso é materialização de uma fé. Então ela deixa de ser uma coisa vazia e ela se torna uma coisa palpável. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você crê. Muito bem, então o milagre tem um caminho, a cura tem um caminho, as coisas têm um caminho. E é por isso que você às vezes vai numa reunião com 5, 10 mil pessoas e você vê 50, 100 pessoas são curadas e outras não. Essas pessoas que alcançam o milagre, essas pessoas que são abençoadas, elas não são abençoadas por sorte, porque elas estavam no meio de 500 paralíticos e ela teve sorte que Jesus se lembrou dela e curou ela. Não, essas pessoas sempre fazem alguma coisa que se destaca dos outros, que vai além do que os outros estão fazendo. Eles vão além da possibilidade, eles vão além além do que os outros estão fazendo, além do comum. Você entendeu? Eles fazem a diferença. Eles fazem a diferença. Por isso, eles alcançam o milagre, às vezes, na frente de outros. Não é que ele é mais importante, ele apenas descobre o caminho que chega no coração de Deus. Por exemplo, quando Jesus está certa vez num templo, e ele está lá no templo e todo mundo está na hora da oferta. E todo mundo leva na oferta grandes ofertas, né? E altas somas, os ricos, os remediados. E de repente se levanta uma viúva, talvez vestida de preto, de luto, ela leva lá e tudo que ela tem são 2 ou 3 moedas. E ela pega essas moedinhas e ela vai até o altar e coloca, talvez envergonhada, diante de tantas moedas de ouro e de valores altíssimos, e ela joga aquelas 3 moedinhas que para ela não vale nada. Mas é tudo que ela tem. E Jesus está sentado na frente com seus discípulos
E quando ela coloca a sua oferta, levanta e vai embora para o seu banco lá, para o seu lugar, para o seu assento, Jesus, se vocês viram aquela viúva que colocou ali 2 ou 3 moedas, e disseram, nós vimos, Senhor, sabia que ela deu mais do que todo mundo, do que todos os outros juntos? E ele disse, mas como, Senhor, há grandes somas ali, somas grandiosas ali naquele gasofilácio, e ela botou 3 moedinhas, e disse, mas os outros deram o que sobrava. E ela deu de tudo o quanto ela tinha. Ela não tinha outra moeda, não ficou outra sobrando. Então eu quero lhe mostrar alguma coisa. O que conquistou o coração de Jesus não foi o valor das moedas, até porque, olhando monetariamente, quem deu a menor oferta foi ela. Mas Jesus inverte, diz que ela deu a maior. Mas por que a dela, sendo menor no valor, se eu pegar uma nota de R$ 2 e uma nota de R$ 100 e perguntar qual é a nota maior, você vai dizer, de R$ 100. Então, se alguém vai lá e coloca R$ 100 e alguém vai lá e coloca R$ 2 ou coloca 10 centavos, né, e eu pergunto quem é que deu a oferta maior, você vai dizer, quem deu R$ 100. Porque você está olhando com um olhar humano, mas Jesus está olhando pelo sacrifício. Então, o que conquistou o coração de Jesus naquele dia, aquela mulher conquistou o coração de Jesus, não foi o valor monetário, mas o que aquilo custou para ela. Os outros deram o que sobravam, não estava fazendo falta, não ia fazer falta para comer, nem para beber, nem para se vestir. Estava sobrando, estava além daquilo que eles precisavam. E a Bíblia diz que aquela mulher deu o sustento, ela não tinha outra coisa, ela não tinha outro valor, ela não ficou com outro dinheiro com ela. Ela não deu um valor pequeno e ficou com um valor maior, ela não tinha nada, ela deu tudo que tinha. E foi exatamente isso que conquistou o coração de Jesus. O sacrifício que aquela mulher fez para demonstrar a sua generosidade e a sua gratidão. Então entenda, ela alcançou o coração de Deus, não foi por causa do valor monetário, mas por causa do sacrifício que ela fez, o quanto aquilo custou. Talvez aquilo desse para comprar um pãozinho, fazer um pequeno pão, mas a verdade é que aquilo era tudo. E ela não tinha outra garantia. Ela estava 100% na dependência. Ela larga tudo e vai embora para casa sem nada. E Jesus está dizendo, ela deu mais do que todo mundo. Então veja, às vezes alcançar o caminho do coração de Deus não é qualquer caminho que a gente toma. Eu quero falar também um pouquinho da mulher que tocou no manto de Jesus e ela foi curada de um fluxo de sangue, né? Então, aparentemente, né, parece que aquela mulher alcançou o milagre porque ela tocou no manto. Não. O que conquistou o coração de Jesus foi o trajeto que ela percorreu para chegar até lá. Porque é muito fácil, eu vou até lá, eu vou fazer, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou, e não faz. E ela disse, eu vou até ele. Só que essa mulher, ela não é uma mulher que está doente há uma semana, ela está 12 anos doente da mesma doença. E a doença dela é uma coisa muito séria, porque ela está perdendo sangue. Fluxo de sangue significa uma hemorragia contínua, diária. Alguns dias atrás, uma mulher pediu para mim orar por ela, porque ela fazia alguns dias que estava com fluxo de sangue. E eu perguntei, mas isso faz muito... Não, foi agora, mas já faz uns 10, 15 dias o senhor ora por mim. E eu fiquei imaginando aquela mulher de 12 anos. Não era uma coisa que acontecia uma vez por mês, como no ciclo menstrual de cada mulher normal. Não, eram 12 anos contínuo. Então, o quadro dessa mulher, eu não tenho a fotografia dela, mas eu posso imaginar essa mulher da seguinte forma. Uma mulher que perde sangue por 12 anos contínuo, ela está fraca, anêmica, e eu acredito que não havia, na época de Jesus, transfusão de sangue. Não havia a agulha de injeção, não havia essa tecnologia toda. Então eu não sei como ela sobreviveu, mas ela era uma sobrevivente. E a Bíblia diz que ela perdeu tudo quanto tinha, ela gastou todo o dinheiro dela. Ela fica pobre, na miséria. E ela determina então que ela vai até Jesus. E ela vai tentar falar com Jesus, porque ela crê em Jesus, ela acredita em Jesus. Mas ela tem um caminho a percorrer até chegar a Jesus. Todos nós temos um caminho a percorrer. Às vezes é um caminho, para uns, muito difícil,
Porque talvez você queira servir Jesus, mas seu marido não concorda, sua esposa não concorda, sua família não é evangélica, são de outra religião e são contra você. Você quer ir até Jesus, mas como é difícil chegar até lá. Talvez a sua dificuldade, você mora longe da igreja, longe, onde os cultos é feito, você mora num outro lugar, você não tem carro, você não tem possibilidades, você não tem dinheiro para um ônibus. São dificuldades. Mas para chegar até Jesus, às vezes é uma luta. É um problema seríssimo, mas existe um caminho para chegar até lá. E aquela mulher disse, eu vou até lá. Agora, você vai dizer, mas como é que ela vai ir? E às vezes eu fico envergonhado, porque nós não vamos um culto porque está o tempo para a chuva. Nós não vamos envergonhado porque está muito calor. Eu fico envergonhado às vezes com a atitude de certos cristãos que não vão, porque está com uma leve dor de cabeça, hoje eu não vou. Aquela mulher estava no fundo do poço, da pobreza, da miséria, vendeu terra, vendeu tudo que ela tinha, não tinha mais nada, e a última esperança que ela tem é Jesus, e ela disse, eu vou até lá, e ela não perguntou o quanto isso lhe custaria. Esse era o caminho para chegar até Jesus. Ela quer chegar até Jesus e ela vai chegar até lá. Ela não tem carro, ela não tem moto, ela não tem dinheiro para um táxi, isso não existia, ela precisava chegar de a pé, fraca, anímica, talvez com fome, cansada, 12 anos sofrendo com a mesma doença, sempre, 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 mas ela vai. E ela disse, se eu chegar lá e eu não conseguir falar com ele, então nem que seja na orla do vestido dele, eu vou tocar, e eu sei que eu serei curada. Ela tinha uma fé, ela não tinha dinheiro, ela não tinha mais recursos, mas ela tinha uma fé. Mas essa fé precisava ser materializada. Se ela ficasse em casa, eu tenho uma fé, Deus vai vir aqui na minha casa, vai entrar aqui agora, vai me tocar, vai me curar, ele vai me curar. Disse, não, eu vou até lá. Quanta gente fica dentro de casa e dizendo, ore por mim, eu estou em casa, que Deus me cure, que Deus me abençoe, que Deus me anime, eu estou desanimado, eu estou sem coragem. Olhe para essa mulher, que tinha tudo para ficar em casa, tinha tudo para perder a coragem, tinha tudo para desanimar, mas não desanimou. E ela disse, eu vou, e ela foi. Ela está determinada e ela foi. E quando chega lá, ela vê muita gente, é uma multidão. Não há como falar com Jesus. Então talvez ela tenha ouvido lá no coração dela dizendo, volta, volta outro dia. Mas aquela mulher estava determinada, ela não foi lá para voltar. Tem muita gente que vai em direção às coisas de Deus e quando a coisa começa a ficar difícil, eles param de buscar, eles param de orar, param de jejuar, param de acreditar, param de buscar. Mas é a firmeza, é a determinação que nos faz chegar até o milagre. Ela tinha dito, se eu não conseguir falar, ela já tinha o plano número 2. O plano número 1 era falar com Jesus. Mas se ela não consegue falar com Jesus, ela tem o plano número 2. Eu vou tocar na hora dele. E a certeza era, e eu serei curada. Ela não disse, talvez ele se compadeça, não, eu serei curada. Sabe que Deus não tem como decepcionar uma pessoa que faz assim. Tem pessoas que querem se decepcionar com Deus, mas eles não fazem nada para conquistar o coração de Deus. Aquela mulher não tinha como Deus negar um milagre para ela. Então eu acredito que ela se agacha no chão e ela se arrasta para o meio das pernas das pessoas. E ela chega até no círculo onde Jesus está pregando. E ela enxerga os pés de Jesus, a sandália de Jesus, ela enxerga o vestido que ela disse, se eu não falar, na orla do vestido, na barra eu toco. E ela estica aquela mãozinha fraca e pega do vestido dele. E quando ela toca no vestido dele, o corpo de Jesus estremece. E Jesus para a pregação e olha em volta e diz, quem é que me tocou aqui? E os discípulos disseram, Senhor, todo mundo te aperta, todo mundo quer te tocar, todo mundo quer ser curado. Olha bem, todo mundo quer te tocar. Mas a Bíblia não diz que todo mundo foi curado. Todo mundo quer falar contigo, quer chegar, quer tocar em ti. Mas a Bíblia não diz que Jesus curou todo mundo. Porque não basta apenas tocar, é preciso... Olha a resposta de Jesus. Não, eu sei que todo mundo está me tocando, mas alguém aqui me tocou com fé. Por que Jesus soube que alguém tocou com fé? Disse, porque de mim saiu virtude. Ninguém havia tocado na roupa dele, mas aquela mulher toca com fé. E a virtude, a unção, sai do corpo de Jesus e entra no corpo doente. E na hora, não é um minuto depois, a hemorragia de 12 anos se estanca. E ela recebe saúde, ela sente que está curada. E eu pergunto,
Como é que essa mulher alcança esse milagre? Porque ela chegou no coração de Jesus. E como é que ela chegou no coração de Jesus? Porque ela sai de casa, tendo tudo para ficar em casa, tudo para ficar numa cama jogada, ela reúne o resto das forças e chega até lá. E Jesus, que sabe de todas as coisas, porque ele é onisciente, ele sabe que aquela mulher está doente, ele sabe o quanto ela está doente, ele sabe de onde ela saiu, ele sabe quantas quadras, quantos quilômetros ela andou, ele sabe que ela não conseguiu falar com ele, mas se arrastou pelo meio dos pés dos outros, e ele sabe que ela tocou com fé, porque ele sentiu que cura saiu do corpo dela para ela. E ela, aquela mulher tremendo, disse lá no meio dos pés das pessoas: fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. E disse: vai, mulher, vai para tua casa, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Sabe, amigo, a tua situação, por mais difícil que seja, não é a fé dos outros, é a tua fé. Vai na tua fé, vai na tua esperança, vai na tua determinação. Não caminha com a perna dos outros, não anda com a muleta dos outros, não anda de bengala dos outros. Tem pessoas que fazem do outro uma bengala, faz do outro uma muleta e só anda escorado no outro. Aprenda a usar a tua fé. Aprenda a viver a tua fé. E a fé é que agrada o coração de Deus, mas uma fé materializada. Se essa mulher, com toda a fé que ela tivesse, ela ficasse em casa, ela estaria até hoje do mesmo jeito. Mas ela materializou a fé, indo lá, se arrastando. Mas ela saiu de lá. Ela foi se arrastando. Ela vai se arrastando, mas volta andando. Quantos foram levados numa cama, coxo, e voltaram caminhando? As pessoas que chegam no coração de Deus pela fé, elas vão de um jeito e voltam do outro. Vão arrasadas e voltam vitoriosas. Vão tristes e voltam alegres. Vão doentes e voltam curadas. Porque Deus jamais despede uma pessoa sem responder os anseios da sua fé, de uma fé materializada, de uma fé que se posiciona, de uma fé que mostra. Tu tem que mostrar o amor que tu sente por alguém, e você tem que mostrar a fé que você tem por Deus. Não seja como todo mundo que tem fé, mas não mostram que tem essa fé. Paulo disse: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. O que a obra é? A materialização de uma fé. Não adianta você falar que tem fé. Eu tenho uma fé tão grande em Deus, eu tenho uma fé. E o que tu faz com essa fé? Eu creio. Creio de que forma? Eu fico acreditando. Mas o que você faz? Você tem que fazer alguma coisa. Não importa o que você vai fazer. Aquela mulher que quebrou o vidro de perfume caríssimo, ela não tinha dinheiro, mas ela deu um vidro de perfume. Ela quebrou, ela despejou nos pés de Jesus. O que você tem feito para materializar essa fé? Que fé é essa? Paulo disse: me mostra a tua fé sem obras. E disse: a fé sem obras é morta. Por isso que tem um monte de gente proclamando e testificando de uma fé, mas morta, não tem obra, não é materializada em nada. É que nem caridade. Eu tenho pena do pobre, eu tenho pena dos coitadinhos que estão passando fome. Você dá alguma coisa para eles? Não dou, mas eu oro por eles, amigo. Oração enche a alma, o espírito, mas não enche barriga. O apóstolo São Paulo falou sobre o amor, sobre a caridade, e disse que recompensa tereis se alguém chegar até vós com fome, com necessidade, e vocês estenderem a mão e diz: ide, fartai-vos. São palavras. Palavra não enche o estômago de uma criança com fome. Eu já passei fome quando era criança. Passei 2 dias sem comer nada, sem tomar nada. Fraco, anêmico, não aguentava mais de tanta fome. Palavras, oração, enche a alma, me conforta a alma, mas não enche a barriga. Então, que adianta eu falar do amor, entendeu? Ter amor pro pobre é uma coisa, mas quando você pega, vai lá na sua despensa e pega do seu pacote 5 quilos de arroz, pega meio quilo e dá para um pobre, ele vai cozinhar, vai resolver o problema, mas você amenizou. É uma obra.
Quando você tem um guarda-roupa cheio de roupa, roupa que você não usa mais, mas tá lá, não dá para ninguém, tá mofando, cheio de bolinha de naftalina lá em cima, daquele roupeiro, gente tremendo de frio, gente debaixo da marquise, gente morando no banco da praça, e as roupas suas guardadas que você não gosta da cor, porque já a moda passou. Mas quem tá na rua com frio tá pouco se importando com moda. O amor tem que ser materializado, a caridade tem que ser materializada, e a fé também tem que ser materializada. Que amor é esse? Nós temos que, quem tem o amor de Cristo, materialize esse amor com o próximo, com as pessoas. E assim é você para chegar no coração de Deus. Outro exemplo do centurião. A Bíblia diz que o centurião era um chefe de 100 soldados, mas ele tinha um criado, um empregado dele estava doente em casa, estava para morrer. E aquele centurião, sendo o chefe, talvez cheio de estrelas no ombro, era um soldado importante, manobrava com um batalhão de 100 soldados. Daí vem a palavra centurião. E ele tem um empregado, é um criado. Quantos empregados assim? Quantas pessoas empregam uma mulher no serviço? Ela serve lá como empregada doméstica, cuida dos filhos da patroa, limpa a casa, cozinha, criou os filhos da patroa. Um dia ela fica doente, velha, ela dispensa ela e bota outra nova no lugar e se esquece de tudo que aquela mulher fez. Deus, no entanto, aquele homem era um homem amoroso. Tinha um criado, estava doente, estava para morrer, mas ele se importa com o criado dele, ele se importa com o empregado dele. E ele vai até Jesus. E quando ele chega até Jesus, diz: Senhor, o meu criado jaz à morte na minha casa. Jesus disse: eu vou lá curá-lo. E ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Mas diz uma palavra só. Manda uma palavra por mim, o meu servo será curado. Porque eu também sou chefe de soldados. E eu chamo os meus soldados e diz: vem cá. Eles vêm, vai lá, eles vão. Faz isso, eles fazem. E ele estava dizendo: eu me ponho ao teu serviço. Eu me esqueço que eu sou chefe, eu me esqueço que eu sou um oficial de guarda, e eu me coloco como teu servo, me envia como a palavra. E Jesus disse: então seja feito conforme a tua fé. E aquele homem, quando chega em casa, o criado não está mais doente na cama, ele está curado. O que fez o que fez Jesus alcançar esse milagre para o empregado daquele homem? O que aquele homem fez? Atitude de humilhação. Ele pega uma fé, sendo soldado importante. Não vou fazer isso. E diz: não, manda uma palavra. Me faz um mensageiro, me faz como um criado. Assim como eu mando os meus soldados, manda em mim, me manda agora. Me faz os teus servos, me faz de mim um mensageiro. Aquele homem se esquece das estrelas que tem no ombro, se esquece da fama que ele tem, do nome que ele tem, e se faz servo. Isso conquistou o coração de Deus. A humildade. Porque uma pessoa que não tem humildade no coração, ela não pode conquistar o coração de Deus. Não importa se você é pobre, se você é rico. Porque é a verdade que a humildade não tem a ver com pobreza. Tem pobre que é orgulhoso. Não tem um tostão, mas é orgulhoso. E tem rico que é cheio de dinheiro, mas é humilde. Aqui está um homem rico, mas que se humilhou. E foi a humildade dele que conquistou o coração de Deus. Graças a Deus. Eu olho para o paralítico. O paralítico que foi até a casa onde Jesus estava pregando. E esse paralítico, ele foi lá para ser curado. E quando ele chega lá, a casa está cheia. Jesus estava sempre cercado por uma multidão de pessoas. E agora, ele chega lá e tem tudo para voltar. Mas ele não foi lá para voltar. E ele então pede para subir no telhado. E as pessoas tiram a telha da casa e descem ele numa cama por uma corda. E a Bíblia diz: Jesus vendo a fé. O que conquistou o coração de Jesus? Será que ele era o único paralítico que estava ali naquela reunião de Jesus? Não, eu acredito que onde Jesus estava, os paralíticos, os cegos, os coxos, os surdos, os mudos, os cancerosos, leprosos, aquela gente doente, tudo ia atrás de Jesus. Mas a Bíblia fala que nessa reunião um foi curado. Porque ele fez o que os outros não fizeram. Ele foi direto no coração de Deus. E o que conquistou Jesus naquele dia? Ver a atitude, aquele homem tinha tudo para ir para casa, para voltar para casa e para dizer: estava tudo cheio, não deu para chegar, para falar com ele. Ele disse: não, se não dá para entrar pela porta, não dá para pular na janela, me leva pelo telhado. Porque ele era um homem determinado. E aquilo que ele fez
O que os outros não fizeram, mas ele fez, foi o que conquistou o coração. E quando ele desce nos pés de Jesus, amarrado naquela cama, Jesus olha, te levanta, pega a tua cama e vai para casa. Ele entra pelo telhado, amarrado com corda numa cama, e sai andando com as pernas dele com a cama nas costas. A cama que carregou ele, é ele que carrega a cama de volta agora. Que coisa linda, que coisa extraordinária. São pessoas que alcançaram o coração de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu quero finalizar aqui, lá no dia de Pentecostes. Quando Jesus, quando subiu, ele é crucificado, ele morre na cruz. No terceiro dia, Deus ressuscita Jesus. Ele fica 40 dias caminhando sobre a face dessa terra, se apresenta num corpo ressuscitado. Várias pessoas, vários discípulos seus ouviram. E agora, quando está perto da sua ascensão, e a sua ascensão significa ele está saindo da terra, 40 dias ressuscitado aqui na terra, ele está para ir embora para o céu. E quando ele está no Monte das Oliveiras, diz a Bíblia, que ele foi visto por mais de 500 irmãos. Havia mais de 500 irmãos. Não havia pessoas que não eram da mesma fé. Apenas a igreja, apenas os irmãos viram Jesus ascendendo aos céus. 2 anjos se puseram ao lado e Jesus foi sendo levado aos céus, da terra para o céu, até que subiu numa nuvem e se desapareceu numa nuvem. E os anjos disseram: varões galileus, por que estáis atônitos, olhando o Senhor? Assim como ele subiu, ele também voltará. E Jesus havia dito que eles fossem para Jerusalém e ficassem em Jerusalém, até que lá do alto, lá do céu, fossem revestidos de poder. Revestido com a unção do Espírito Santo. Não era para sair pregando, não era para curar ninguém, não era para fazer nada, era para ficar aguardando até que o Espírito Santo descesse sobre a vida deles, eles fossem batizados com o Espírito Santo. Eles foram para uma peça, um lugar chamado o Cenáculo. Eram mais de 500 irmãos. Eles foram 500 pessoas para esse local. E lá deveriam de ficar lá, sem sair de lá, sem desanimar, sem parar de orar, sem parar de buscar, até que o Espírito Santo descesse e revestisse eles de unção. Então eles sairiam dali para anunciar ao mundo a palavra de Deus. Eles foram para lá. E o primeiro dia passou. E alguns começaram a sentir demora. E veio o segundo, e o terceiro, e o quarto dia. E aos poucos, daquelas 500 pessoas, alguns foram indo embora. Embora do cenáculo. Está demorando demais esse negócio aí. E foi passando, e vem o quinto dia, e vem o sexto dia, e nada do Espírito Santo descer. E de repente, quando nós iríamos olhar o número de pessoas, de 500 e pouco estavam reduzidos para 120 pessoas. Mais de 380 pessoas foram embora. Desanimaram. Talvez acharam que era uma promessa vazia, vã. Outros estavam cansados, outros queriam ir para casa, não estavam a fim de ficar ali. Mas diz a Bíblia, quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, e o dia de Pentecoste, ele acontece 50 dias depois da Páscoa. Então, depois que Jesus ascendeu aos céus, no 10º dia, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, então, um vento impetuoso entrou naquela casa, e 120 pessoas receberam a maior unção que um ser humano pode receber, a unção do Espírito Santo de Deus. Todos os 120 ficaram cheios da glória, se encheram do Espírito Santo, ficaram falando em línguas estranhas, e um rebuliço espiritual aconteceu. Pedro, que era um homem covarde, Pedro, que era um homem que balançava na fé, agora coloca-se de pé, porque o povo da rua veio todo para ver o que estava acontecendo, que barulhão era aquela, e a notícia era: o Espírito Santo desceu sobre os 120. Só que eu quero parar um pouquinho aqui para encerrar. A unção deveria de vir sobre os 500 e poucos. A unção estava preparada para mais de 500 homens que estavam ali no cenáculo receberem. Mas a notícia foi lá para a rua. E aqueles que foram embora ouviram a notícia. Aconteceu algo no cenáculo. Os apóstolos estavam falando uma língua que nós nunca ouvimos falar.
estavam cheios de unção, cheios de poder, cheios de autoridade. Agora imagine o coração das pessoas que não permaneceram no lugar que deveriam de permanecer. Foram embora, não resistiram, não tiveram perseverança e ficaram dizendo assim, poxa vida, eu devia de estar lá, mas eu não permaneci. Eu devia ter ficado lá, mas eu não permaneci. Eu deveria de ter ficado lá determinado e enfrentando o que os outros 120 ficaram até o final. Mas eu desisti no meio do caminho. Essa é a tristeza, esta é a decepção, esta é a vergonha de muitos crentes que começam numa jornada e desistem no meio do caminho. Bem-aventurado aquele que permanece até o fim, determinado, buscando. Aqueles 120 eles alcançaram o coração de Deus, porque eles não desistiram, eles ficaram ali. Eles passaram, todos os 500 e poucos foram provados, 120 ficaram. E eu me lembro de uma palavra de Jesus que disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ah, quanta gente desiste da fé, quando um filho adoece, quando o marido adoece, quando perde um emprego, quando alguém fala mal dele, quando alguém lhe persegue, quando alguém é ingrato, quando alguém lhe apunhala pelas costas, largam de Cristo, largam do Evangelho, largam da palavra. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado é aquele que põe a mão no arado e não olha para trás. Aqueles que olham para trás são aqueles que param, são aqueles que desistem. Você quer chegar no coração de Deus? A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer, Deus não tem alegria numa pessoa que começa uma coisa e olha para trás. Deus não tem prazer. Você quer chegar no coração de Deus, não desista. Veja os milagres que eu falei, dos paralíticos, da mulher do fluxo de sangue, das pessoas que foram curadas. Eles determinaram um caminho e eles perseveraram naquilo e não voltaram. Estavam doentes, estavam fracos, estavam pobres, estavam na miséria, não tinham mais dinheiro, não tinham mais recurso, mas eles não voltaram atrás. Deus não tem prazer em quem volta atrás. Deus não tem prazer em quem sai do lugar que Deus estabeleceu para você ficar ali. E é exatamente as pessoas que desistem, as pessoas que voltam atrás, elas voltam atrás quando querem uma coisa, mas querem para ontem, querem para hoje. Aprenda com o rei Davi, no Salmo 40, que disse, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e me tirou desse mar de lama. Onde Davi estava? Ele diz, no mar de lama. Qual é a lama que você está? A lama das dívidas? A lama do problema no teu casamento, na tua família, no teu lar, na tua fé, no teu ministério? Mas a verdade é que Davi estava atolado na lama. Mas ele clamou a Deus. Ele disse, Deus ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. E ele veio me tirar desta lama. E a Bíblia diz, ele me tirou de um tremedal de lama e me colocou em cima de uma rocha. A lama é um lugar falso. A lama é um lugar que não há firmeza, além de ser suja, de ser barro, de ser fedida. A lama é falsa, você põe o pé e se atola nela. A Bíblia diz, há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Eu não sei o caminho que você tomou, o caminho que você enveredou. Talvez você pensou que o caminho que você escolheu era um bom caminho, você está atolado aí. Mas há um caminho que você clama a Deus. Mas você vai ter que aprender a esperar. Davi disse, esperei. Então, o que ele está dizendo? Ele disse que esperou com paciência. Então ele está dizendo que ele clamou. Mas Deus não lhe atendeu naquele dia, naquela hora, naquele momento. Houve um tempo que Deus deixou ele ficar na lama, mesmo ele clamando. Porque era o tempo de prova, para ver. E ele alcança o coração de Deus, porque mesmo na lama, ele continua esperando em Deus. Ele não pula para outra fé, ele não clama a outro Deus, ele não pede para Baal, ele não pede para lá ou para cá. Ele diz, é Deus, eu estou numa lama, mas é Deus que vai me tirar. Eu estou atolado, mas é Deus. Ele não veio hoje, mas ele vem amanhã. E no outro dia Deus não veio, mas ele vem amanhã. E Deus está lá olhando, vendo a prova dele, colocando ele em prova. E disse, mas ele se inclinou para mim e me tirou daqui. E me pôs os meus pés numa rocha. E agora, coisa mais linda, me pôs um novo cântico na minha boca. Você não tem alegria, você não tem paz para cantar quando está atolado. Mas quando Deus tira você do mar, da lama, e coloca você na rocha, e a rocha é Cristo,
Então você tem prazer de cantar, porque agora você sabe da onde Deus te tirou e onde Deus te colocou. Agora tudo tem um caminho. Eu, quando queria dinheiro do meu pai, eu sabia o que eu tinha que fazer com ele. Quando eu queria o dinheiro da minha mãe, eu sabia como é que eu tinha que chegar na minha mãe. Você já viu quando um neto chega pro vô, pra avó, vozinha, meu amor, e você diz, o que tu tá querendo? Mas ele vem, vai pro seu colo, lhe afaga, ele beija, te amo, te amo. Você sabe que ele quer alguma coisa. Mas o seu coração é derretido, porque ele foi num caminho certo do teu coração. De repente, você que é vô, que é vó, que é pai, que é mãe, tira até a roupa do corpo, faz, como diz o ditado do gaúcho, das tripas o coração, mas faz. Agora, quando uma pessoa não lhe conquista, quando uma pessoa não consegue chegar no teu coração, não adianta. Não adianta ameaça, não adianta nada. Deus tem um caminho para se chegar no coração dele. Essas pessoas foram milagrosamente curadas, milagrosamente abençoadas, porque elas descobriram o caminho do coração de Deus. Talvez você seja casado, a senhora tem um marido, talvez o senhor e a senhora casou porque o teu marido alcançou o teu coração. Se eu conversar com cada esposa que casou, com cada namorada que está namorando, ou vice-versa, ou namorado ou marido, alguma coisa tocou no coração dele. Algum gesto, uma palavra, alguma atitude sua lhe conquistou. E aí bateu no seu coração. E foi fatal. Conquistou você e acabou ganhando você. Pois é assim com Deus. Essas pessoas, o paralítico ganhou o coração de Jesus quando subiu no telhado. A mulher do fluxo de sangue ganhou o coração de Jesus quando tomou o restinho das suas forças e se arrastou até Jesus. O que você está fazendo para conquistar o coração de Deus? A gente faz tanta coisa para conquistar os amigos, conquistar os outros, e se esquece que Deus tem um coração e que para chegar no coração de Deus existe um caminho. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas uma fé materializada. Amém, queridos? Eu quero convidar você para segunda-feira, 21 horas, estar comigo no Google Meet, onde eu tenho estudo para obreiros. Você pode assistir, é gratuito, é só baixar o aplicativo Google Meet, tá? Terça-feira eu estou numa live, ainda aqui do Paraná, direto daqui com uma palavra para terça-feira da unção, tá ok? E se Deus permitir, quinta-feira já estarei com vocês aí, na quinta-feira do avivamento presencialmente. Eu quero orar por ti, pela tua família e agradecer o carinho de você ter permanecido nessa live, tá ok? Essa live de hoje, desse horário, vai ser posta no nosso canal do YouTube, para as pessoas que quiserem assistir depois, e também no nosso aplicativo, no nosso site também. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, eu entro em Tua presença em oração agora. Ó meu Deus, obrigado pela Tua palavra. Tudo tem um caminho. Há um caminho para se chegar no nosso trabalho. Há um caminho, um trajeto para ser percorrido para ir à escola. Há um caminho, um trajeto a ser percorrido para ir no súper, no armazém, em qualquer lugar, no médico, na farmácia. Há um caminho para chegar no coração de um homem, de uma mulher, para chegar no coração de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um amigo, de uma amiga. E há também um caminho para chegar no coração de Deus. Meu Pai, nós queremos te agradar, nós queremos dar alegria para ti, com a nossa fé, com a nossa atitude. Não uma fé vazia, uma fé que só sai da boca para fora, mas uma fé que se materializa, uma fé que se transforma em algo materializado, de tal maneira que as pessoas possam olhar e, acima de tudo, que Deus possa dizer, e olhando e vendo a nossa fé, então seremos curados, então seremos restaurados, então nossa casa será restaurada, então nosso casamento será renovado, então nossa vida financeira será restaurada, então nossa fé, nosso ministério, nossa vida, nós seremos salvos, porque a nossa fé em Deus foi materializada. Por isso Paulo disse, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras, porque a fé sem obras é morta.
Uma fé que não fala de nada, não mostra nada, mas pessoas têm mostrado a sua fé na perseverança. Essa mãe que tem clamado pelo filho, pela filha, que não quer saber ouvir falar de Deus, mas essa mulher não desiste, porque a fé dela é perseverante. Essa mãe é perseverante. Essa filha, esse filho que tem clamado pelo seu pai, pela sua mãe, que estão longe de Deus, distante de Jesus. Meu Deus, mas essa filha, esse filho tem mostrado para ti que não vai desistir, não desistiu, não desiste e não vai desistir. Olha por essa mulher, que é esposa de um homem que largou das mãos de Deus ou que nunca correu para os braços de Deus. Mas essa mulher não desiste, meu pai. Com todo o amor, ela trata o carinho, ela faz o melhor para o marido, mas ela não desiste de Deus, porque ela sabe que a única esperança desse marido se salvar, dessa mulher se salvar, desse filho, dessa casa ser transformada, é a fé firmada, a fé que não volta atrás, a fé que não para no meio do caminho, a fé que não desiste, a fé que sobe no telhado, a fé que se arrasta pelo chão, a fé que faz algo extraordinário, a fé que não volta atrás, mas que fica ali firmado até que o milagre aconteça, até que aquela fé toque no coração de Deus. Então, meu Pai, é essa fé que nós queremos ter, é essa fé que nós queremos manifestar. E nessa fé que eu tenho em Ti, é que eu te peço o Teu milagre para esta casa, para esta família. Que eles vençam essa pandemia, que eles vençam esse tempo de luta, de provação, de tantas coisas que estão acontecendo. Mas a fé é instrumento maior para vencer todas as coisas. Que Deus te guarde, que Deus abençoe a tua casa, o teu trabalho, o teu salário, a tua mesa, para que nunca falte o pão de cada dia. Que Deus abençoe os teus filhos, o teu marido, a tua esposa. Que Deus abençoe a tua família e que tu seja blindado, guardado, protegido pela graça soberana de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero agradecer a participação da irmã Zeli Oliveira, do Carlos Alexandre, da Débora Soares, da Noeli Simões, da Ana Lúcia Dias, da Angélica Cavalheiro, da Lídia Fernandes, do meu querido pastor Milton Ares da Silva, da minha obreira Elizabeth Porciúncula, do esposo, dos filhos, da minha diaconisa Sandra Soares, da minha querida diaconisa Cleusa Leal, a Chayane Cunha, pastora Nara Leal Nunes, minha amiga do coração, pastor Flávio, a família toda, Nunes Rafael Tavares, minha diaconisa Lueci Leal Simões, Rogério Goulart, Lígia Amaral, Aquiles, Sinâmbulos da Barbearia, né? Cleni Almeida, graças a Deus. Viviane Rosa, nossa diaconisa Cleonice Silva. É muita gente, muita não, é a benção, né? Marli Oliveira, minha querida irmã Lúcia Garcia, minha ministra de louvor, com aquela voz abençoadíssima. Lueci, Cleonice de novo, novamente, Elizabeth, né? Oh, meu Deus do céu, obreiro Sandro Batista. Glória a Deus por tudo. Gente, é uma bênção. Meu beijo no coração de todos vocês. Eu amo vocês. Orem pela nossa viagem de volta do Paraná para Pelotas, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. E eu estarei essa madrugada orando pela tua casa, pela tua família, por todos os pedidos de oração. Que Deus te ilumine esse restante de domingo. E se houver o dia de amanhã, que seja o início de uma semana de bênção, de vitória, de alegria, de saúde e de prosperidade. Irmão Gilvani Vasconcelos também. Beijão, gente. Eu amo vocês. Viva Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Libertador. Até lá, um abraço, um beijo no coração de todos.